Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o clarão da lua cheia ainda alumiando a madrugada no sertão, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV já estava com a boiada na estrada em Lida Marchadeira. E tendo levado de vencida essa jornada, convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros para escutar a contação de como foi levada essa empreitada e participar da nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. A gente até pensou em fazer uma abertura assim com um proseado mais espalhafatoso, né? Falando da grandiosidade dos números apresentados e do espantoso aumento registrado nas exportações brasileiras de carne bovina em maio. Mas a questão é que esta situação já está ficando tão comum e está todo mundo tão acostumado que o povo quase nem está mais comemorando o resultado. Pois então, simplificando a contação do caso que foi acontecido, conforme o balanço divulgado na última quinta-feira, dia 6, pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o mês passado foi o melhor maio da história. Isso em relação ao volume despachado lá para fora, né? O total embarcado chegou a 212.900 toneladas, com um forte crescimento de 25,8% na comparação com o período correspondente do ano passado. Já o dinheiro recebido pelos frigoríficos exportadores brasileiros somou 954 milhões e 900 mil dólares, o que representou um aumento de 11,1%, fazendo sempre a mesma comparação, né? E o companheiro boiadeiro, que é acostumado e ligeiro na difícil função de fazer conta de cabeça, já percebeu que, mais uma vez, do mesmo jeito que vem acontecendo mês a mês, se o valor apurado subiu proporcionalmente menos do que o volume exportado, logicamente só pode ser porque, e de novo, né, o preço da nossa mercadoria caiu. O caso acontecido foi que, na média mensal, o produto brasileiro foi vendido a 4.504 dólares e mais um trocado por tonelada, com mais um dolorido tombo que chegou agora a 11,7%, pareando com maio do ano passado. A respeito desta questão da queda na cotação, o problema é que, conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, a China, que continua sendo o destino de mais da metade de toda a carne bovina mandada daqui lá para fora, continua fazendo forte pressão baixista, não só contra a gente, mas em todo o mercado internacional. E o pior é que não vai ser tão já que esta situação vai mudar. De qualquer maneira, repare bem a companheira fazendeira que, por conta do forte aumento na quantidade embarcada, o faturamento total dos exportadores brasileiros no mês passado teve um substancioso engordamento de 11,3%. Isso na variação anual, né? E levando em consideração ainda a valorização recente do dólar em relação ao nosso real, a conclusão é de que o negócio da exportação continua sendo altamente lucroso para a indústria frigorífica nacional. Com a boiada marchando no eito e entoada sossegada, a gente vai dando continuação na função, anunciando que a nossa conversa agora vai ser a respeito do andamento da negociação do boi magro e do gado de reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, a chegada do mês de junho agitou o mercado de reposição e, em São Paulo, os preços dos machos foram pressionados para cima. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, a cotação do bezerro de desmama subiu 1,1%, a do bezerro de ano, 1,8% e a do garrote, 0,2%. A única queda foi para o boi magro, com um recuo de 0,8%. Para as fêmeas, a situação foi o contrário. O preço da bezerra de desmama caiu 2%, a de ano 2,5% e a novilha teve uma pequena queda de 0,1%. Já a vaca magra foi no sentido oposto e subiu 4%. O mercado do boi gordo enfrenta uma pressão de baixa, o que geralmente impacta também os preços do gado de reposição. Porém, o bezerro de desmama resistiu a essas quedas e isso pode indicar um possível início de transição de ciclo pecuário.
Nas próximas semanas, o mercado de reposição deve continuar aquecido e não são esperadas grandes quedas, principalmente para os bovinos menos erados. No Pará, a relação de troca piorou para 3 das 4 categorias de machos. A única melhora foi para o boi magro. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2 bezerros e meio de desmama, 2,2 bezerros de ano, 1,7 garrote e um boi magro e meio. A gente tem falado aqui constantemente que, por conta do avançamento do calendário, atualmente quem está mandando no nosso mercado é o clima, mas isso a gente vai falar depois do intervalo, que vai ser agora. Segura aí que a gente já volta. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme a gente começou a falar antes do intervalo e vai dar continuação agora, por conta do avançamento do calendário, atualmente quem está mandando no nosso mercado pecuário é o clima. Isso porque a estiagem prejudicou demais as pastagens e a invernada não tem mais condição de sustentar os animais, né? Aí, sendo o gado terminado, a solução é vender e pronto, o problema está resolvido. Mas se o caso for de boiada nova que vai ficar na propriedade, a questão vai ser a qualidade ruim do capim que sobrou e a precisão vai ser de fazer suplementação. Pois este é um dos destaques do nosso quadro Hoje no Portal, que é uma contribuição dos nossos colegas jornalistas lá da redação do Portal DBO para o nosso programa aqui na televisão. Boa noite, Juliana Camargo, seja muito bem-vinda. Olá, seja bem-vindo ao Hoje no Portal. E eu começo com novidade, é a edição de junho da revista DBO, que já está disponível. E traz esse mês o especial Suplementação. Você vai conhecer o projeto de pecuária muito bem sucedido em uma propriedade de médio porte. O repórter Ariosto Mesquita visitou a Fazenda Terra Roxa, em Mato Grosso do Sul, que tem 200 hectares. A revista também traz um estudo sobre a desmama e suplementação depois dessa fase. A versão digital da revista já está disponível no nosso portal para os assinantes da DBO. Assine você também e tenha acesso a esse e a vários conteúdos exclusivos. E a gente continua falando mais de suplementação. É a entrevista da semana no DBO Destaca. Como boa parte da bovinocultura do Brasil está no Cerrado, com terras pobres e minerais importantes, as pastagens muitas vezes não entregam os nutrientes necessários. Para tratar do assunto, nosso entrevistado de hoje é Cauê Ribeiro, coordenador de comunicação técnica da Vetinil. Seja bem-vindo, Cauê. É um prazer poder contribuir um pouquinho. Qual a realidade dessa carência de minerais, em especial do fósforo? Excelente pergunta, e é um cenário que ele vai mudar muito dependendo de qual categoria de animais que a gente está falando. Se é um animal que fica estabulado, essa deficiência tende a ser menor, justamente porque o contato com a alimentação, com a nutrição, o manejo disso tudo, tende a ser um pouco mais padronizado, equilibrado e principalmente orientado por um profissional. Em relação aos animais que estão em pastagens, na criação extensiva, essa deficiência tende a ser maior. Em especial, o fósforo é um dos minerais que não está em quantidades adequadas nas pastagens e, por isso, esses animais obrigatoriamente precisam ter uma suplementação,
porque do contrário, a quantidade que eles estão recebendo tende a ser muito menor. Então, no fim, vai variar muito com o animal que a gente está falando. O animal estabulado tende a ter menos deficiências, animais em criação extensiva tendem a apresentar muito mais. Os estudos variam muito em termos de porcentagem, pode ir de 1 até 10%, dependendo do levantamento epidemiológico realizado. E quais as implicações assim mais importantes, né, nessa deficiência e quais as categorias animais são mais atingidas? De forma geral, a maior preocupação, então, a maior falta desse nutriente vai estar relacionada a períodos em que a pastagem está mais deficitária. Então, inverno, ali, início de primavera, isso também pode ocorrer. E as categorias animais, quando a gente pensa mais na deficiência que leva à cetose em conjunto, que é uma preocupação muito grande em ruminantes, não apenas relacionada, na verdade, não relacionada diretamente à deficiência de minerais, mais relacionada mais à deficiência energética, tende a acontecer mais em multíparas. Então, naquelas vacas que são primíparas, o primeiro parto, elas tendem a equilibrar melhor isso, elas não chegam a apresentar uma deficiência nutricional nesse período tão importante, né, que é o final da gestação, o início da lactação, que é o que a gente chama de puerpério, elas tendem a equilibrar melhor. Mas conforme vão passando os partos, e principalmente se ela apresentou cetose novamente, aí a deficiência de fósforo, em conjunto a deficiência de vitamina B12, cobalto, e especialmente de uma fonte de glicose pelo ácido propiônico, tende a piorar muito o quadro desses animais, eles acabam apresentando cada vez mais esses sinais clínicos relacionados à deficiência de minerais e relacionados especialmente à deficiência de energia nesse período puerperal. Cauê, o que é cetose? A cetose, ela é uma condição que acontece bastante em diabéticos até, mas na vaca é totalmente diferente. Não tem energia, vaca não consegue comer e ela tá com aquela glândula mamária precisando de muita energia. E aí o organismo gera outras fontes de energia, que é esses corpos cetônicos que a gente chama. E aí por isso ela entra em cetose, que até certo nível ela consegue equilibrar, mas depois acaba gerando muitos sinais clínicos, sendo o principal diminuição da produção leiteira, que é a última coisa que a gente quer. E os animais em desenvolvimento? Para esses animais que estão crescendo ainda, a deficiência de fósforo, mais especificamente, fica ainda maior. Porque o fósforo, cerca de 80% de todo o fósforo que tem no corpo está nos ossos. Então, a deficiência dele já está relacionada ali a um problema de crescimento ósseo. Além disso, o fósforo é um mineral que compõe uma molécula que a gente chama de ATP, que é basicamente todas as formas de energia que estão no corpo, seja de uma vaca, de um cão, de nós mesmos, a gente precisa desse ATP para fazer tudo. Então, se eu tiver uma deficiência de fósforo, eu vou estar prejudicando o organismo desse animal em crescimento, que está usando muita energia, de justamente obter energia. Então, o problema clínico relacionado a isso, especialmente animais criados em produção extensiva, é ainda maior. É um cuidado que a gente precisa ter de forma mais dedicada quando a gente está pensando em animais em desenvolvimento, que serão futuros produtores de leite, por exemplo. E esse problema, ele se manifesta ao longo de todo o ano ou ele oscila mais ou menos, aí considerando a continentalidade do país? De forma geral, ele, para animais estabulados, ele ocorre de forma igual ao longo do ano inteiro, porque essas deficiências estão mais relacionadas a questões ligadas à produção, ligadas à necessidade de nutrientes desses animais em alta produção leiteira. Então, são animais bastante especializados em produzir bastante leite, consequentemente precisam de muita energia e aí a nutrição fica mais delicada para a gente conseguir fornecer todos esses elementos. Agora, quando eu falo de animais em produção extensiva, tende a acontecer mais no inverno, início de primavera, quando a pastagem está com um nível de nutrientes mais deficitário e aí essas deficiências nutricionais tendem a aparecer mais clinicamente. E às vezes é difícil a gente estabelecer a um nutriente em específico. Normalmente vem em conjunto, porque a pastagem não fica apenas sem fósforo, ela fica com menos de vários nutrientes. Então, esses animais podem apresentar perda de peso, então a gente vai observando a diminuição do score corporal, começa a ver mais ali os isquios, os ossos ficam mais sobressalentes, é um animal que pode ficar letárgico e diminuir a produção leiteira no fim também, aqui se tratando de gado leiteiro. Cauê,
Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço novamente, é um prazer representar aqui a VetNew, aqui junto à DBO. Desejo uma ótima semana a todos. Obrigado. Eu falei aqui com Cauê Ribeiro, coordenador de comunicação técnica da VetNew. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos aqui no portal DBO. E logo após o Terra Viva DBO na TV, você confere a entrevista completa no portal DBO. E você já conferiu a série de e-books, de livros digitais produzidos pelos nossos especialistas? Tem especial sobre sucessão familiar. Tem especial sobre a sanidade do rebanho. E a mais recente publicação fala sobre a manutenção preventiva de equipamentos e instalações pecuárias. Balanças, coxos, bebedouros, o que fazer para conservar itens essenciais para o trabalho na fazenda. Entre no portal DBO e baixe o seu exemplar de graça. É conteúdo pensado e produzido da forma que você precisa. O Hoje no Portal fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau. Sendo a nossa pionada sacudida na lida e decidida no serviço com o mestiço, com certeza essa jornada poderia ser vencida numa só tirada. Mas para não judiar da boiada, antes de seguir em frente, a gente faz aqui uma rápida parada e volta para a estrada em instantes, quando então será posto em discussão o assunto do boi gordo e do andamento da sua negociação, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A oferta de gado terminado está ficando cada vez mais folgada por conta do avançamento do calendário, mas com o trabalhador brasileiro tendo já na algibeira o dinheiro do salário do mês, a nossa praça boiadeira não está mais largada na descida da ribanceira e a balança agora já está mais equilibrada outra vez. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. É só aguardar. Fazendo uma parte caprichada, foi tirado da invernada um lote ajeitado, sendo que agora vai começar a negociada, que é a parte mais complicada dessa arte de criar e engordar boiada. Pois então, antes de apresentar esse gado no mercado, carece de adquirir na freguesia informação de qualidade sobre o andamento da negociação e de qual é a cotação que está sendo falada para esta nossa mercadoria. Pois o que tem para ser contado a respeito do mercado pecuário é que, depois de ter passado a semana abrideira de junho apanhando mais do que massa de pão sovado, o carretão agora entrou outra vez no prumo e está ligeiramente embicado no rumo de subida no estradão. A parte principal da explicação para esta situação atual é que o trabalhador brasileiro já recebeu o pagamento do salário do mês e, sentindo de novo aquela quenturinha gostosa do dinheiro na algibeira, cumpriu o seu procedimento costumeiro e foi logo pôr a conversa em dia com o amigo açougueiro. Logicamente que este ligeiro aumento na demanda aqui no nosso próprio terreiro ainda não foi suficiente para fazer o vento mudar completamente de lado no mercado atacadista de carne com osso, né? Mas repare a companheira fazendeira que o preço já não está mais largado na descida da ribanceira. Aqui na nossa Praça Paulista, que conforme a da sabedência geral de todo mundo serve de referência para os outros estados do país, todos os tipos de produtos negociados ficaram parados no mesmo valor em que eles estavam no começo da semana passada, sendo que a carcaça casada de macho inteiro, por exemplo, continua saindo a R$ 14,20 o quilo. De qualquer maneira, a nossa função aqui na televisão também é de não deixar ninguém criar ilusão a respeito do que é que deve acontecer no eito daqui para frente. E aí o caso é de fazer a recordação de que quem continua mandando no mercado mais do que o consumo é o clima. Como acontece normalmente nestas alturas atuais do calendário, por causa da estiagem, combinada agora com a friagem do inverno, que está meio adiantado, né? A pastagem não tem mais condição de sustentar os animais. E para o fazendeiro não tem outro jeito a não ser vender a boiada que estava reservada para desocupar as invernadas. O resultado é que era mais do que esperado, aliás, né, é que a oferta de gado terminado já está mais do que folgada. E o comprador, que de bobo só tem o jeito de dar risada, está de cavaleiro no trecho, dando demonstração de valentia e descendo o facão derriçador de preço no valor da cotação da nossa mercadoria.
Por outro lado, de acordo com a previsão dos especialistas do mercado, esta desova do fim da safra do boi de capim deve durar até mais ou menos o meado do mês que vem, né? Daí para frente, o abastecimento vai ficar praticamente só por conta do confinamento. E o pecuarista pode ser moderadamente otimista em relação à evolução da cotação. Juntando tudo, passando o traço e fechando o compasso, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 6 destas praças consideradas e caiu só nas outras 4. A lista dessas arribadas foi encabeçada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a vaca pulou para R$ 181 a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No sul do estado foi o boi que aumentou sozinho para R$ 200 redondos. No Espírito Santo, a fêmea melhorou para R$ 184. Em Marabá, no Pará, a vaca passou para R$ 175. Em Redenção, a fêmea avançou para R$ 174. No sudeste da Rondônia, a vaca subiu, mas ainda está custando a mixaria de R$ 166. Já no Rio de Janeiro, a fêmea piorou para R$ 183. No sul do Tocantins, a vaca desceu para R$ 172. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o fazendeiro que vendeu fêmea nesta segunda-feira pegou no máximo R$ 188. E no sudoeste mato-grossense, a vaca já não está valendo mais do que R$ 187. Eu fui criado que nem passarinho, voando sozinho e solto nesse sertão, sem ter obrigação de nenhuma qualidade, a não ser de campear a felicidade. Quem me guia nesse eito é o meu coração batendo no peito. Para alumiar o caminho, o meu candeeiro é o amor verdadeiro. E desta vida corredeira, a minha alma nunca será prisioneira, porque eu tenho o vício de sonhar e escolhi o ofício de cantar. Eu sempre tive a opinião de que poesia não é uma amontoação vazia de palavras só pela sua parecência, né? Mas muito mais do que isso, o que é dito e escrito tem de ter significância e ser de importância para ajudar a enriquecer as sabedências de quem vai escutar ou vai ler, né? E foi levando isso em consideração que eu fiz nos últimos muitos anos estas prosinhas rimadas, recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, falando da nossa lida e da nossa vida no chão do sertão brasileiro. Hoje, todas elas estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ficar perfeitamente à vontade para ligar para mim mesmo, diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a recitação deste verso servindo de arremate para a função, a gente anuncia o fim da nossa apresentação e se despede do povo desta freguesia, deixando certo e prometido de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.